novo sobre cúrcuma. Esse alimento suplemento é sucesso. Muita gente usa, muita gente ama. E por sorte tem muito estudo. E principalmente nos últimos anos houve um boom de interesse da ciência pela curcumina. E saíram coisas novas. Vamos nos aprofundar nesses estudos para entender o que muda em relação ao uso desse suplemento tão popular agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Para quem está descobrindo o Fala Lu agora, não deixem de se inscrever, isso ajuda bastante a gente. Ativa o sininho, dá um like no vídeo e fala do Fala Lu para os seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante a gente trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês. Bom, a cúrcuma já foi estudada para Alzheimer, doença cardiovascular, diabetes, obesidade e até câncer. Acho que é um dos suplementos mais estudados. Tem vários estudos randomizados controlados, tem meta-análises, tem bastante coisa. A curcumina e os curcuminoides que são encontrados na cúrcuma podem ser extraídos para produzir um suplemento que tem uma potência muito maior do que a cúrcuma que é usada lá na culinária. E esse suplemento que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que fizeram com que ele se tornasse um suplemento tão popular. Um dos grandes interesses no uso da cúrcuma, dos suplementos de cúrcuma hoje é para longevidade, já que a cúrcuma controlaria a inflamação natural que acontece no nosso corpo e que está relacionada com o processo de envelhecimento. E aí saíram alguns estudos novos e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Vamos direto então nesses estudos, dividindo em alguns tópicos das perguntas que eles estão respondendo. Número 1, a cúrcuma seria melhor que o placebo para combater inflamação? Bom, aqui a gente tem uma meta-análise fresquinha desse ano, 2023, que incluiu 10 estudos randomizados controlados mostrando que sim, há alguns sinais de redução no processo inflamatório. A meta-análise sugere que a curcumina é um agente promissor na redução de inflamação, com uma abordagem terapêutica que pode ser considerada adjuvante, então, em doenças que estão relacionadas a um nível elevado de biomarcadores inflamatórios. O que os autores desse estudo concluem é que idosos se beneficiam mais da suplementação de curcumina pensando nessa questão de inflamação. E ela pode ser, então, considerada um agente útil para a longevidade por diminuir estresse oxidativo. Então, um efeito antioxidante. A gente tem uma outra meta-análise também desse ano para avaliar o poder antioxidante e anti-inflamatório da suplementação com cúrcuma. E essa meta-análise mostrou que a suplementação de curcumina pode ser usada como uma intervenção viável para melhorar o estado inflamatório e oxidativo dos indivíduos. Agora, tem uma ressalva que eu gosto de colocar aqui quando a gente fala desses estudos que medem inflamação. Embora os pesquisadores encontrem diferenças significativas nos marcadores que a gente consegue dosar no nosso corpo, marcadores de inflamação, interleucina, TNF, etc., quando comparado cúrcuma com placebo, a gente não tem nesses estudos desfechos clínicos que mediriam o impacto da redução dessa inflamação. Ou seja, não foi medido que as pessoas vivem mais ou que elas têm menos tal doença. O que foi medido é que ela tem menos aqueles marcadores. Então, essas dosagens sanguíneas são diferentes entre cúrcuma e placebo. Agora, se isso vai ter um impacto de fato, vai fazer com que elas vivam mais, a gente ainda não sabe. E a gente precisa de estudos que façam esse acompanhamento a longo prazo para mostrar desfechos clínicos mais relevantes. Entenderam? Então, quando tiver esse estudo, garanto que eu trago para vocês aqui. Número 2, uso da cúrcuma para síndrome metabólica. Síndrome metabólica, para quem não sabe, é diabetes com hipertensão, com obesidade e dislipidemia. Super comum hoje em dia. E a gente tem aqui esse estudo, que é uma meta-análise desse ano, com mais de 780 participantes de 13 estudos randomizados controlados. E aí foi medido glicemia, peso, colesterol, etc. E mostrou que a curcumina tem um potencial para reduzir esses marcadores relacionados à síndrome metabólica. No entanto, a gente precisa de estudos adicionais para confirmar tais achados, uma vez que esses estudos não mostraram evidência alta, por exemplo, para controle de diabetes, de sobrevida, de perda de peso, mas de novo só nas dosagens laboratoriais. Ou seja, por enquanto, para a síndrome metabólica não é indicado a cúrcuma, por exemplo, para perda de peso. A gente não tem estudos
bons, bem feitos, mostrando que a cúrcuma ajuda a emagrecer. Para câncer e demência, a gente mantém as posições do vídeo anterior. Então, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre cúrcuma, que é um sucesso, eu vou deixar para vocês na descrição. E não teve nada novo para essas indicações interessantes nesse último ano. Agora, vamos entrar num setor onde a gente tem, sim, bastante novidade. Cúrcuma para osteoartrite. Aqui a gente tem essa revisão sistemática de 2021 que comparou a cúrcuma com placebo, mostrando que a cúrcuma tem um benefício na dor e na função de pessoas com osteoartrite, ou seja, com inflamação no joelho. Com base nos estudos, os efeitos da cúrcuma são semelhantes aos efeitos dos anti-inflamatórios no tratamento da osteoartrite. O que falta ser respondido, e o estudo deixa claro qual seria a dose ideal e a frequência de uso da cúrcuma para esse fim, para a osteoartrite. Mas o que eu acho muito interessante desse estudo, que mostrou que cúrcuma é igual a anti-inflamatório para artrite de joelho, é que a gente sabe que os anti-inflamatórios têm alguns efeitos adversos que são bem complicados, principalmente em pessoas mais velhas. Anti-inflamatório aumenta a chance de sangramento gastrointestinal, de úlcera, de problemas renais e até hepáticos. Então, se cúrcuma é tão boa quanto anti-inflamatório, excelente notícia. A gente tem uma outra meta-análise de 2021 que mostrou que os extratos de cúrcuma tiveram 12% menos efeito adverso que o anti-inflamatório e efeitos adversos iguais ao placebo. Ou seja, que a cúrcuma é uma opção segura e eficaz para o tratamento sintomático da osteoartrite de joelho, comparada a anti-inflamatórios. Os autores só ressaltaram que tem uma heterogeneidade entre os estudos inclusos nessa meta-análise, o que leva a algum grau de incerteza em relação ao efeito da cúrcuma. E aí saiu uma outra meta-análise em 2022, essa incluindo 29 estudos randomizados, controlados também para osteoartrite. E o que ela mostrou? Exatamente a mesma coisa dessas outras duas, ou seja, sem mais outras novidades. Agora, por fim, uma novidade da cúrcuma para a saúde musculoesquelética em geral. Esse estudo fresquinho, agora de 2023, avaliou a cúrcuma para a saúde musculoesquelética em geral, dor, recuperação, etc. Ela tem sido muito prescrita por ortopedistas, reumatologistas e até médicos do esporte. O que a meta-análise mostrou? Ela incluiu 20 estudos randomizados controlados e mostrou um efeito muito discreto, positivo para a saúde osteomuscular, mas só em 3 dos 20 estudos. Ou seja, a maioria dos estudos não mostrou efeito positivo. Essa indicação ainda é uma indicação feita à revelia das melhores evidências e a gente precisa sim de melhores estudos para comprovar esse fim. Bom, e depois desse passeio nas evidências mais atuais, para quem quiser experimentar a cúrcuma, eu vou dar algumas dicas bem práticas de como usar de forma correta a cúrcuma. Um dos grandes problemas da cúrcuma é a biodisponibilidade. O que é isso? Quando você consome a cúrcuma, ela acaba não sendo absorvida pelo nosso corpo, ou seja, passa reto e você não tem os benefícios. Por isso, a recomendação é combinar a cúrcuma com outros ingredientes. O mais utilizado é a piperina, que é um componente bioativo da pimenta preta. Isso aumenta a absorção da cúrcuma em até 2000%. Outra opção é combinar a cúrcuma com alguma gordura, em geral algum tipo de óleo. Tem o BCM95, meriva, óleo de linhaça. E aí sim, ela é absorvida. Para suplementar a cúrcuma com piperina, a dose é 500 mg de cúrcuma 3 vezes por dia, então dá 1.500 mg de curcumina. Para suplementar a cúrcuma com TCM, que é cúrcuma com óleo essencial, ou com óleo de linhaça, a dose é 500 mg 2 vezes por dia, o que dá então 1 grama de cúrcuma por dia. E a cúrcuma com meriva, que é uma combinação patenteada aí de cúrcuma com lecitina de soja, a dose é entre 200 a 500 mg 2 vezes por dia. Então uma dose um pouco menor, que por ter uma absorção maior já tem os efeitos esperados. Por fim, existe algum risco do uso da cúrcuma? Aqui também a gente tem uma novidadezinha apenas. A cúrcuma é considerada muito segura, ela é aprovada pelo FDA, também é aprovada para o uso aqui no Brasil, em doses de até 12 mil gramas por dia, ou seja, doses bem altas, até muito acima do que são recomendadas. Mas apesar dos efeitos no fígado serem muito raros, eles podem acontecer. E aí saiu essa publicação que mostrou lesões hepáticas causadas pela cúrcuma, que parece estar aumentando nos Estados Unidos, muito provavelmente porque o uso da cúrcuma aumentou muito. Então, esse estudo mostrou 10 casos de lesão hepática
refletindo provavelmente um aumento do uso dos últimos anos. E são lesões que podem ser potencialmente graves e, em geral, acontece depois de 1 a 4 meses do uso da cúrcuma. Para vocês terem ideia da gravidade dos 10 casos descritos no estudo, 4 pacientes precisaram ser hospitalizados e 1 morreu pela disfunção hepática. Ou seja, a dica que fica aqui de novidade é: quem vai fazer um uso direto, prolongado da cúrcuma, é interessante fazer exame do fígado, principalmente nesse período aí de 1 a 4 meses, dosar a enzima hepática para ver se tem alguma alteração. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu. Cúrcuma é um polifenol que segue sendo bastante estudado e a gente tem novos estudos, principalmente para osteoartrite, saúde metabólica e saúde dos nossos músculos. Tem que usar da forma correta, porque senão a absorção é muito baixa e você vai estar jogando dinheiro fora. Então sempre com associação com piperina ou algum óleo. E tomar cuidado com a alteração da função do fígado. Então façam, se você fizer uso prolongado de cúrcuma, exame para dosar as enzimas hepáticas. É isso aí, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.